Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a síndrome nefrótica. Essa síndrome ocorre quando há alteração nas unidades de filtração dos rins, os glomérulos, aumentando assim a permeabilidade da membrana basal glomerular e a perda excessiva de proteína na urina, além de edema generalizado e outros sinais e sintomas. A síndrome nefrótica pode ter várias causas. As primárias, que são as doenças renais primárias, doenças de lesão mínima, que devem ser tratadas por um nefrologista, e as secundárias, que são decorrentes de outros distúrbios, como diabetes, lúpus eritematoso sistêmico, glomerulonefrite, infecções e até mesmo o uso excessivo de anti-inflamatórios não esteroidais. A etiologia pode variar, mas é comum a disfunção glomerular. A síndrome nefrótica pode ocorrer em qualquer pessoa, independente da idade e do sexo. Porém, os meninos entre 5 e 12 anos são os mais acometidos. Pode ser a causa primária, a mais comum, que é a fimose, no público dessa idade, e também secundária, no caso de uma infecção pós-pneumococo. Nessa imagem aí, vemos uma criança do sexo masculino com edema generalizado, a nasarca, tem edema palpebral, tem edema nos membros inferiores e até mesmo ali nas partes íntimas decorrente de uma fimose. Não podemos deixar de falar da tríade da síndrome nefrótica, que é a dislipidemia, a hipoalbuminemia, que é a proteinúria, e a nasarca, que é o edema generalizado. Então, para entendermos um pouquinho melhor como é que essa entidade age no nosso corpo de uma forma fisiopatológica, eu trouxe aqui a imagem de um néfron, que é basicamente a parte funcional do nosso rim, e ele é composto por um glomérulo renal e por túbulos seminíferos, que são esses aqui em amarelinho, que são basicamente recobertos, por capilares peritubulares, que são esses em vermelho, e por vasos retos, que são esses aqui em azulzinho. E qual é a função principal da estrutura anatômica aqui? É basicamente fazer a urina, a produção de urina. No glomérulo, a gente vai ter a filtração ali das substâncias que chegam através do sangue, que podem e que não podem passar para os túbulos seminíferos e que de lá vão seguir para o ducto coletor e assim vai sair a nossa urina. Essa filtração glomerular, ela acontece como se fosse uma peneirinha mesmo. Vão chegar substâncias ali e ela vai peneirar. Ela vai ver de acordo com o tamanho da substância ou da molécula, se pode ou não passar, e também de acordo com a carga dessa molécula ou dessa substância. A gente vai ter essa peneirinha, essa membrana de filtração formada por podócitos, pela membrana basal dos podócitos e pela membrana basal dos próprios capilares. Como assim? A gente tem aqui o glomérulo, que aqui dentro, tudo de vermelhinho, são os capilares glomerulares, e ele vai ser recoberto, Ele vai ser recoberto todo por um folheto visceral. Esse folheto visceral vai ter como principal célula os podócitos, certo? Que vai ter uma membrana basal. E os próprios capilares, eles também possuem uma membrana basal. Isso que vai formar a nossa peneirinha, a nossa membrana de filtração. Então, aqui a gente tem de uma forma mais aproximada a nossa peneirinha, a nossa membrana de filtração. E a gente vai ter aqui, os podócitos, como eu falei, esses em azulzinho aqui, que vai ter uma membrana basal. E nosso capilar glomerular, que vai estar aqui passando o sangue, que vai ter também a sua membrana basal. E vai ter as fendas de filtração, certo? Que são essas fendinhas aqui que a gente consegue ver. E aí, o que vai passar e o que não vai passar na nossa peneira? Vai passar água, vai passar glicose, vai passar aminoácidos, vai passar magnésio, sódio, entre outras substâncias. E o que não passa de jeito nenhum? Não passa nossas hemácias e não passa proteínas de alto peso molecular, como, por exemplo, as albuminas. As proteínas não passam na nossa membrana de filtração pelo seguinte: a nossa membrana de filtração ela é composta por proteoglicanos, que são substâncias que possuem carga negativa. E a nossa proteína, as nossas proteínas de alto peso molecular ali, quando entram em meio aquoso, elas se comportam como íons. E o que acontece? Basicamente, elas ficam com a mesma carga e elas se repelem. Então, ela não consegue passar por aquela membrana. Agora a gente consegue entender um pouquinho melhor como é que o nosso paciente que cursa com síndrome nefrótica vai começar a aparecer aqueles sinais e sintomas clássicos da doença. A gente inicialmente vai ter uma inflamação do nosso glomérulo, uma inflamação glomerular, que vai gerar uma lesão glomerular. Essa lesão, obviamente, vai lesionar a nossa membrana de filtração, principal estrutura ali do nosso glomérulo, que vai fazer com que substâncias que antes não passavam, como por exemplo a proteína, comece a passar. E quando a gente passa por essa membrana de filtração, o que acontece? Chega nos túbulos seminíferos
e vai direto para o ducto coletor e sai na nossa urina. Então, se a gente passa proteína, chega na urina, a gente vai ter o que a gente chama de proteinúria. Essa proteinúria pode aparecer assim, um sinal desse, urina espumosa, que é quando a gente tem um alto grau de concentração de proteína, como por exemplo a albumina na nossa urina. E aí a gente vai ter uma hipoalbuminemia, ou seja, vai ter baixa albumina no nosso sangue. A gente vai ter uma hiperfiltração, ou seja, vai filtrar mais do que a gente queria que filtrasse. E o aumento dessa filtração, essa pressão de filtração é chamada de pressão hidrostática, que filtra tudo, né? Que tira do nosso capilar e vai para o intestício. O que fica ali no intestício, normalmente parte dele é reabsorvido. Só que essa reabsorção é feita pela pressão oncótica, ou pressão colodosmótica, que é uma função das proteínas. A gente precisa de proteínas para fazer essa reabsorção. Se a gente não tem proteína, porque antes ela saiu, né, a gente saiu pela nossa urina, o que acontece? A gente diminui essa pressão oncótica, essa pressão de reabsorção. E aí tudo que for para fora, tudo que for filtrado pela nossa pressão hidrostática, vai ficar lá no intestício. E isso vai gerar um edema. Um edema generalizado a gente pode encontrar principalmente bipalpebral, a gente pode encontrar nos membros inferiores. A nasarca mesmo, vai ser um edema generalizado. Então, nosso paciente com síndrome nefrótica vai cursar com esses principais sintomas: a proteinúria, a presença de proteína na urina, a hipoalbuminemia, a diminuição de albumina no sangue, o edema generalizado aqui, como vocês podem ver, e também ainda pode cursar com hipercolesterolemia. Por quê? Porque a gente vai ter o aumento da síntese hepática de lipoproteínas pela diminuição da pressão oncótica. Então, essa fisiopatologia vai ser causada por uma inflamação que gera em torno da ativação do nosso sistema imunológico, certo? Que por meio de mecanismos ali de ativação, principalmente de células beta e células T de forma precoce, né, vai ter um grande potencial de importância na nossa glomerulonefrite. A gente também tem formas secundárias em ambientes mais complexos, como, por exemplo, infecções virais, onde a gente tem infecções por Epstein-Barr, citomegalovírus, SARS-CoV-2 e também até pelo câncer mesmo, como, por exemplo, o linfoma de Hodgkin. Aqui a gente consegue ver rapidamente, com um enfoque um pouco maior, como é que acontece essa resposta imunológica. A gente vai ter aqui a deposição de imunocomplexos, por exemplo, IgA, na nossa membrana basal glomerular, como vocês podem ver aqui, que vai gerar uma resposta imune adaptativa. Essa resposta vai atrair por meio de quimiocinas células mononucleares, como por exemplo macrófagos, neutrófilos e células T principalmente. Eles vão reagir com os antígenos já presentes ali no nosso glomérulo e vai causar um dano tecidual por meio da liberação de citocinas e quimiocinas por essa reação. Agora eu vou trazer um pouco do manejo de se ter com esse paciente. Então, assim, a gente viu que a maioria dos casos, a maioria dos pacientes, tem uma boa resposta com corticoide-terapia. Porém, assim, o corticoide demora uns dias para fazer efeito. Então, é importante a gente ter esse olhar sintomatológico, né? O sintoma que o paciente traz pra gente que tá incomodando. Então, assim, tem que tratar ali no momento. Então, seria interessante, por exemplo, o uso de diurético para fazer, né, promover ali um equilíbrio dos sais e dos líquidos corporais, por exemplo. Antihipertensivo para controlar ali a pressão, né, se for preciso. Ou até mesmo uma dieta meio que restritiva ali de sódio e de algumas proteínas até o paciente voltar a ter sua função renal equilibrada novamente. E um adendo em relação ao uso do corticoide, é importante salientar que a gente deve agir com cautela, né? Então, assim, tem que olhar o paciente, tem que ver se ele tem alguma suspeita de ter hipovolemia, ou então se tem algum risco de induzir ali, por exemplo, né, uma perda ali aguda da sua função renal. E agora, trazendo como um diagnóstico diferencial, a gente tem a síndrome nefrítica, né, que vai ser uma síndrome ali, né, um complexo ali clínico, que basicamente vai começar de forma aguda, porém, pelo menos apresentando ali a hematúria, né, que seria o sangue na urina, né, que é a presença de hemácias na urina, algum grau pelo menos de oligúria, que vai ser essa diminuição ali da produção de urina, e a azotemia, por exemplo, também, que seria o nível elevado de ureia na urina, e até mesmo a hipertensão arterial. A nefrótica, ela pode sim apresentar, tipo, o sangue na urina igual a nefrítica, porém de forma bem mais branda, de forma microscópica. Já a nefrítica não, é de forma macro, né, e visivelmente muda a coloração da urina. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, alguns exemplos disso, né, ocorre ali principalmente, né, porque a hemácia, ela, como já foi dito, ela não passa pela membrana, né, pelo tamanho dela. Então, ela fica de forma cilíndrica, né.
ocorre deformidades ali nela para ela conseguir atravessar a membrana. Falando um pouco agora sobre a evolução, né, e da regressão, porque, por exemplo, foi em alguns casos vistos que teve uma regressão ali, espontaneamente, de 30% a 50% dos casos, né? Porém, sempre vai ser tratado, vai ter o tratamento, sempre que houver ali a proteinúria nefrótica, né? Dada ali as taxas elevadas de complicações infecciosas ou trombóticas. Ela pode evoluir também ali, né, para doenças secundárias, trazendo a glomerulosclerose segmentar e focal como exemplo, né, na qual vai ser apresentada, né, ela vai aparecer em diversas situações clínicas, né, vai ter a hiperfiltração glomerular como denominador comum, né, da diabetes, da hipertensão arterial, do rim único congênito, até mesmo do transplante renal. E trazendo como um outro ponto também, né, as complicações se não for tratado, né, da maneira correta. Por exemplo, né, trazendo aqui o nível elevado do colesterol, que vai ser ali associado à pressão arterial, né, que pode trazer futuramente problemas cardíacos. Ou até mesmo a perda de proteínas importantes para o nosso sistema imune, né, deixando ele, né, mais fragilizado e podendo contribuir para novas infecções também. Também ali a perda de inibidores da coagulação, né, fazendo ali o paciente ficar mais propício a ter uma trombose. Então, assim, ele ter uma orientação adequada e ter um tratamento adequado é essencial.